juízo é verdadeiro. Assim nos falou Jesus. Sejamos cristãos sinceros, andemos em sua luz. Aceite agora Cristo de todo teu coração. Do contrário, estarás perdido para o céu. Na terás não. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos para o capítulo 8 e vamos ler do versículo 28 até o versículo 34. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. A Bíblia diz que o demônio vem para roubar, matar e destruir. E aqui nesse texto nós vemos 2 homens endemoniados. Esses demônios, eles estavam perturbando este homem, que estava possesso, maltratando este homem. Esses demônios estavam perturbando a cidade, porque ele diz aqui que onde estava esse demônio, ninguém podia passar por aquele caminho, porque ele não tinha coragem, né? Os demônios eram ferozes. E os demônios deram prejuízo aos porqueiros, né? Porque os demônios entraram nos porcos e os porcos morreram todos afogados no mar. E o Satanás é assim. O Satanás, onde ele chega, é para dar prejuízo. O Satanás é assim. É por isso que você não deve votar na esquerda. Porque onde a esquerda chega, é dando prejuízo. Onde
onde a esquerda chega é destruindo. Agora a esquerda quer destruir o Brasil. Quer fazer o Brasil comunista. O Lula falou aí em alto e bom som, né? Eu coloquei o ministro comunista no Supremo Tribunal Federal. Grande coisa, né? Nós vamos tirá-lo de lá. Então, o texto, ele diz que, tendo eles chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então Jesus chega, mas esse moço endemoniado vem ao encontro de Jesus, e furiosos, zangado. O versículo 29 diz: E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então os demônios, eles disseram: nós não temos nada contigo, Jesus. Você veio aqui nos atormentar antes de tempo. Por que antes de tempo? Porque os demônios, eles vão ser lançados no inferno. Todos eles. A Bíblia diz assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, Deus preparou o fogo eterno para o diabo e seus anjos. Só que Jesus chegou e ele diz assim, veio nos atormentar antes do tempo. E no versículo 30 diz assim: Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Então, os demônios, já estavam prevendo que Jesus ia expulsá-los da vida daqueles homens. E os demônios pedem para Jesus deixar que eles entrem na manada de porcos. E Jesus permite. Jesus permite que eles entrem na manada de porcos. E o que é que você descobre aqui? Você descobre que, primeiro, Jesus tem autoridade sobre os demônios. É isso mesmo. Jesus tem autoridade sobre os demônios. Jesus dá ordem e acabou-se. Tem que obedecer. E outra descoberta: os animais podem ser possuídos por demônios. E você diz, pode. Pode, porque esses porcos, eles foram possuídos por demônios e se afogaram. É isso mesmo. Então você tem que estar esperto, né? E ele diz assim, versículo 32, Pois ide, ordenou-lhes Jesus, e eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Então os porcos morreram dentro do mar, porque foram possuídos por demônios, e o demônio vem para roubar, matar e destruir. Então os demônios mataram todos aqueles porcos, destruíram aquela manada de porcos. E você tem que pensar que as pessoas que eram donas daqueles porcos tomaram esse prejuizão, né? O versículo 33, fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então os porqueiros ficaram assustadíssimos, e não era para menos, né? Não era para menos. Foram para a cidade e começaram a contar o que aconteceu.
E o versículo 34 diz: então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. Os porqueiros contaram. A cidade toda ficou admiradíssima, saiu para se encontrar com Jesus, e a Bíblia diz: e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. A cidade sofria com a presença do endemoniado, e eles tinham medo deste homem endemoniado, destes homens, né? Eram dois. Agora, Jesus liberta aqueles homens e agora a cidade fica com medo de Jesus e pede para Jesus se retirar da cidade. Esse texto é um texto singular. Por que singular? Porque todos querem estar perto de Jesus. Todos querem estar com Jesus. E esta cidade reagiu o contrário. Eles queriam estar longe de Jesus. E o motivo é que Jesus fez um milagre tão grande e na vida de dois homens perigosíssimos que a cidade agora ficou com medo de Jesus e pediu para Jesus se retirar. E Jesus se retirou. Porque Deus ama o mundo e deseja te salvar. Seu filho morreu na cruz, simplesmente por te amar. Oremos. Agradecemos a Deus por esses momentos na tua presença aí. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui e com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde. Que Deus vos abençoe.